sinal verde aí? Aham. Senão o Edu põe aí para vocês acompanharem. Mas alguém gostaria de ler? Ó, tá aí a lição para vocês lerem. Sumiu. Alguém quer ler? Posso ler? Pode ler, Helena. Helena, Então, né? Isso. Então, vamos lá. Não se aflija por antecipação, porquanto é possível que a vida resolva o seu problema, ainda hoje, sem qualquer esforço de sua parte. Não é a preocupação que aniquila a pessoa, e sim a preocupação em virtude da preocupação. Antes das dificuldades de agora, você já faceou inúmeras outras e já se livrou de todas elas, com o auxílio invisível de Deus. Uma pessoa ocupada em servir nunca dispõe de tempo para comentar injúria ou ingratidão. Disse um notável filósofo: uma criatura irritada está sempre cheia de veneno, e podemos acrescentar, e de enfermidade também. Trabalhe antes, durante e depois de qualquer crise, e o trabalho garantirá a sua paz. Conte as bênçãos que lhe enriquecem a vida, anotando os males que porventura lhe visitem o coração, para reconhecer o saldo imenso de vantagens a seu favor. Geralmente o mal é o bem mal interpretado. Em qualquer fracasso, compreenda que se você pode trabalhar, pode igualmente servir. E quem pode servir, carrega consigo um tesouro nas mãos. Por maior lhe seja o fardo do sofrimento, lembre-se de que Deus, que aguentou com você ontem, aguentará também hoje. E aí, gente, alguém gostaria de comentar alguma coisa? O que vocês acharam aí da lição? Edu, você volta aí para a gente ver as carinhas? Então, gente, o que vocês acham desse daqui, ó, dessa estrofe? Antes das suas dificuldades de agora, você já faceou inúmeras outras e já se livrou de todas elas, com o auxílio invisível de Deus. O que vocês acham desse parágrafo? Eu acho o seguinte, que às vezes a gente acaba se preocupando demasiadamente antes e que às vezes naquele momento passou 10 segundos, já está resolvido o problema. Você sofre por antecipação, uma coisa que às vezes vai ser solucionado bem rápido, né? Com o auxílio de Deus, com certeza. Fala, Magali. Eu acho que o primeiro parágrafo é fato. A gente sempre sofre muito antes, né? De tudo. Às vezes o problema não é nem tão grande como você cria na sua cabeça, né? Eu acho que esse é o pior. Você lidar com a sua mente. Porque a mente mente, né? E às vezes não é nem tudo isso que a gente imagina ser. Eu acho que é por aí. O primeiro parágrafo já diz tudo, né? Primeiro versinho. Alguém mais quer comentar algum outro parágrafo? E aqui, olha, conte as bênçãos que lhe enriquecem a vida, em anotando os males que porventura lhe visitem no coração, para reconhecer o saldo imenso de vantagens a seu favor. Né? Que a gente tem essa tendência, né, gente? De sempre ver as coisas negativas, né? Sim. Ao passo que o conselho vamos ver, né, o lado bom de tudo. E isso é um exercício que nós vamos, conforme a vida da gente vai seguindo, as nossas experiências vão
se somando, nós vamos tendo, né, essa outra visão. E isso a doutrina espírita nos auxilia em demasiado, né? É tudo que ela pregoa. Vamos sempre ver os outros lados das questões, né? Não só focando nesse lado negativo, porque nós temos essa tendência de nos vitimizar por conta do quê? Do nosso grau evolutivo. Então, nós devemos observar isso, né? E condicionar o nosso pensamento a não ir por esse caminho, né? Então, preocupações. Por que é que eu estou preocupada com isso? Ele tem um motivo real? A lógica e o raciocínio sempre vão nos sempre. Vocês me ouvem? Coisa, senão Vocês me ouvem? Sim. Sim, estamos ouvindo. Eu queria fazer um comentário a respeito desse trecho que a Cecília leu, porque ontem à noite aqui em casa a gente estava fazendo o evangelho e a minha filha estava de 4 anos, estava fazendo a oração de encerramento e ela falou assim: obrigada a Deus por esse Vanessa, vírus. espera só um pouquinho. Alguém que está com um cachorro aí, pode fechar o microfone? Só o microfone, Vera. O microfone só, tem um microfoninho aí, fecha aí, que daí a gente não ouve mais. Ah, tá. Deixa eu ver onde está. Isso. Está do seu lado. Pronto, já fiz. Pronto. Pode continuar, Vanessa. Então, e aí a minha filha agradeceu a Deus pelo vírus. E aí eu falei: você está agradecendo pelo vírus? Ela falou: sim, estou agradecendo pelo vírus. E aí encerramos ali e tal, e depois eu fiquei pensando, né, por que ela estava agradecendo pelo vírus? E aí conversando com ela e percebendo a forma como ela está vendo toda essa situação, o papai está trabalhando em casa, almoça conosco, toma café conosco, lanche conosco, está sempre em casa, termina de trabalhar sempre 5h30, um horário muito antes do que ele chega aqui. Então, para ela, essa situação tem um saldo super positivo, né? Ela tá vendo com olhos, assim, de quem tá aproveitando esse momento, né? E eu acho que condiz com esse trecho que você leu, de contar as bênçãos e notar esse imenso saldo, né, de vantagens. É a aproximação, né? E o outro jeito, uma oportunidade de sermos solidários, né? Sim. Enfim, tudo isso que acarreta, né? Sempre tem um lado positivo, né? Que nem aqui eles falam, geralmente o mal é o bem mal interpretado, né? Então, sempre tem um lado benéfico em tudo. Sim. Em tudo que acontece. O que hoje aos nossos olhos é uma catástrofe, nós vamos ver, inclusive o ano que vem, vocês vão estudar as leis divinas, vocês vão ver a lei de destruição, né? Passar a entender o que significa isso. Que a gente fala assim, nossa, lei de destruição, né? E sim, é uma renovação. Tá certo, gente? Sim. Tudo bem? Podemos seguir? Sim. Então tá. Então agora nós vamos fazer a nossa prece. Sônia, você quer fazer a prece? Posso fazer. Tá me ouvindo? Ou Zibéria, não sei quem quer. A Zibéria quer fazer a prece? Ela deixou para você, Sônia. Tá. E estão me ouvindo? Porque eu caí aqui. Então, fechando nossos olhos, pedindo aos amigos da espiritualidade que nos ajude nessa hora, nos fortaleça, nos dê calma, serenidade, para cumprir as nossas tarefas, pedindo a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, que nos oriente, que esteja conosco nessa nossa nova aula, nessa tarefa bendita, para que possamos
possamos aplicar a doutrina hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Bom, o evangelho de hoje é o capítulo 1, o item é o 8, Aliança da ciência com a religião. Alguém quer ler? Posso ler. Nosso contra-regra aí tá jóia, hein? Eu vou ter que ler da tela dele só. Alguém quer ler, gente? E elas não estão me ouvindo, eu acho. Então eu leio mesmo? Não, a Gabriela falou que lê. É a Gabriela que lê? A Gabriela falou que lê. Acho que está todo mundo me ouvindo? Sim, Eu tô. Pode ler, Gabriela, então. Aliança da ciência e da religião. A ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as do mundo moral. Tendo, no entanto, essas leis o mesmo princípio, que é Deus, não podem contradizer-se. Se fossem a negação uma da outra, uma necessariamente estaria em erro e a outra com a verdade, porquanto Deus não pode pretender a destruição de sua própria obra. A incompatibilidade que se julgou existir entre essas duas ordens de ideias provém apenas de uma observação defeituosa e de excesso do exclusivismo, de um lado e de outro. Daí, um conflito que deu origem à incredulidade e à intolerância. São chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo têm de ser completados, em que o véu intencionalmente lançado sobre algumas partes desse ensino tem de ser levantado, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, tem de levar em conta o elemento espiritual e em que a religião, deixando de ignorar as leis orgânicas e imutáveis da matéria, como duas forças que são, apoiando-se uma na outra e marchando combinadas, se prestarão mútuo concurso. Então, não mais desmentida pela ciência, a religião adquirirá inabalável poder, porque estará de acordo com a razão, já se lhe não podendo mais opor à irresistível lógica dos fatos. A ciência e a religião não puderam, até hoje, entender-se, porque, encarando cada uma as coisas do seu ponto de vista, reciprocamente se repeliam. Faltava com que encher o vazio que as separava, um traço de união que as aproximasse. Esse traço de união está no conhecimento das leis que regem o universo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo. Leis tão imutáveis quanto as que regem o movimento dos astros e a existência dos seres. Uma vez comprovadas pela experiência essas relações, nova luz se fez. A fé dirigiu-se à razão. Esta nada encontrou de lógico na fé, vencido foi o materialismo. Mas nisso, como em tudo, há pessoas que ficam atrás, até serem arrastadas pelo movimento geral, que as esmaga se tentam resistir-lhe, e em vez de o acompanharem. É toda uma revolução que neste momento se opera e trabalha os espíritos. Após uma elaboração que durou mais de 18 séculos, chega ela à sua plena realização e vai marcar uma nova era na vida da humanidade. Fáceis são de prever as consequências. Acarretará para as relações sociais inevitáveis. Eu estou lendo da tela do Edu, ele precisa dar um ir para baixo. Joga mais um pouquinho também. Para as relações sociáveis inevitáveis modificações, às quais ninguém terá força para se opor, porque elas estão nos desígnios de Deus e derivam da lei do progresso, que é a lei de Deus. Muito bem, obrigada, viu, Gabriela? Imagina. E aí, vocês querem comentar alguma coisa sobre isso? O que vocês entenderam aí desse texto do Evangelho? Aqui praticamente é um resumo, né, do que nós vimos nas aulas anteriores aí que o Edu fez para nós, né?
que hoje, com o conhecimento que o Espiritismo nos traz, né, desse elo que faltava entre o mundo material e o mundo espiritual, né, que hoje o Espiritismo nos traz todas essas explicações, dizendo, olha, não é nada de sobrenatural, essas leis são leis naturais, então tudo isso existe, sempre existiu, e é o elo, olha, não é só essa vida. Enfim, hoje a ciência vem comprovando tudo isso que o Espiritismo nos trouxe, não é? Devassando esse mundo invisível que nós antes achávamos, assim, punhamos em misticismo, né? Achávamos que era algum fenômeno, que não existia nenhuma explicação, e que as pessoas até, através do uso da mediunidade, se punham num patamar que não deve existir, né? Somos todos iguais, né? A mediunidade é um instrumento que todo homem, em um grau ou outro, tem, né? Ou seja, esse elo com o divino todos nós temos, porque isso está na nossa essência. E, bom, é isso que o Espiritismo vem nos mostrar, né? Que a gente vai ver aí no decorrer do ano todo. Alguém tem mais alguma coisa para colocar nesse elo aqui da ciência e da religião? Eu acho que o melhor exemplo que a gente tem é o que nós estamos fazendo hoje, né? Se a gente não tivesse o recurso da ciência com a internet e os eletrônicos, a gente não estaria reunido hoje para conseguir fazer a nossa reunião. Então, é mais uma vez a ciência e a espiritualidade unindo uma coisa a outra, né? E você sabe o que eu achei interessante? Outro dia nós estávamos discutindo aí a plataforma, né, que nós usaríamos. Daí perguntaram assim, a Márcia, que é uma tarefeira aí da nossa casa, né, falou assim, qual plataforma nós vamos usar? Ela respondeu assim, o pensamento. Então, pelo pensamento, essa plataforma que todo mundo nasceu com ela, né, a gente pode se unir, é o que nós estamos fazendo nesse momento, né, através das preces, dos pensamentos positivos, tudo para auxiliar o nosso planeta, né, e passarmos nessa fase. Maria Cecília. Oi. Oi, sou eu, Tom. Diga, Nesse tópico aqui, eu acho que eu tenho algo para dizer, para colocar em reflexão de todos, né? Desde muito tempo, na Grécia Antiga, com Platão, próprio Sócrates, Platão, Aristóteles, depois os filósofos que sucederam esses grandes pensadores, se tem um conjunto de reflexões em torno do bom, do belo e do verdadeiro, que nada mais é do que a ética, a estética e a ciência. Ou seja, o belo é a questão subjetiva, a ética, né, o conceito de bom, é a relação intersubjetiva, essa ética, isso tem que estar entre as pessoas, no espaço entre as pessoas, e depois a questão objetiva, o que é aquilo? Então é a ciência, o que é isso? O que eu faço com isso? E a ciência ela analisa de maneira fria. Pode ser, para que serve uma bomba atômica? A ciência vai responder, para isso, 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 tirar vidas, tal. Depois disso é que temos que fazer a pergunta, mas isso é bom? Isso é ético? Então, essa fricção entre ciência e religião, ela vem desde o início das reflexões humanas, das reflexões mais filosóficas que existem. O que eu acho bonito nesse estudo aqui é o seguinte, com as revelações, em boa parte trazidas pelo próprio Espiritismo, nós temos um conceito agora interdimensional. Então, a gente consegue aplicar essas reflexões nas várias dimensões. Então, o que seria bom, belo e verdadeiro, ético, estético e científico em múltiplas dimensões.
Aí que está a beleza do Espiritismo, que eu acho interessante essa situação do Espiritismo, porque ela coloca essa questão interdimensional no caldeirão dessas reflexões seculares. Essa é a contribuição que eu queria passar aqui. É isso que ele quer dizer aqui com se finda o materialismo, né? Porque para o materialista, essa vida é única. E o Espiritismo nos traz a imortalidade do espírito, né? Então, nós estamos vendo a vida continua, né? E o que vamos ser depois, né? Certo, pessoal? Podemos entregar a aula para o Edu agora? Sim. Vai lá, Edu. Bom, boa noite para quem eu não falei ainda. Vi que chegou mais gente aí. Sejam bem-vindos. Espero que todos estejam vendo e ouvindo. Tem alguém que não esteja vendo e ouvindo aí? Edu, eu não estou vendo. A tela está aparecendo para mim negra. Não sei se o problema é aqui ou o que é. Engraçado, né? Quem que é? O Paulo? É o Paulo, Edu. Ah, sim. Você está no celular ou está no... Não, estou no computador, estou no navegador. Mas assim, eu ouço, mas não vejo. Tenta conectar pelo celular também, né? Sem perder essa conexão. E aí você joga com 2 bolas. Eu acho que é interessante, né? Porque só ouvir é ruim, né? Eu vou tentar fazer isso também. Paulo, deixa eu dar uma sugestão. Vê do lado esquerdo do teu computador se tem interromper vídeo. Vê se ele está acionado ou não. Do lado esquerdo? Do lado esquerdo da parte inferior do seu computador. Isso, aí achou. Está ativado a câmera. Pronto, agora eu estou te vendo. Você nos vê? Mas eu não os vejo. Vamos ver se eu consigo vê-los. Peraí, vamos lá. Vai entrar daqui a pouquinho. Vai você ou não? Tá bom. Mas faz isso, tenta pelo celular também, e daí a tendência é você conseguir mais facilmente até. Tudo bem, eu estou tentando aqui, eu vou vendo o que dá para fazer. Tá bom, Paulo. Obrigado, gente. Obrigado você. Então, boa noite a todos. Vamos, dando início aí ao nosso estudo de hoje. Hoje uma proposta diferente do que nós fizemos até agora, um canal diferente, mas que eu acredito a gente consiga, sim, estudar um pouco da nossa doutrina, e tanto tem a nos oferecer nesse momento complicado que nós estamos vivenciando, A intenção da nossa casa foi justamente abrir essa possibilidade para que nós pudéssemos usufruir daquilo que ela tem a nos oferecer nesse momento tão delicado. Nada como a doutrina para nos esclarecer, para nos consolar, para nos trazer explicações, Então, esse é o intuito. Vocês têm, além da nossa reunião aqui semanal, tem outras também semanais. Quem ainda não ingressou no grupo de WhatsApp da divulgação da fraternidade, ingresse, porque lá nós estamos divulgando todas as reuniões online. Até vou pedir para a Sônia colocar aí o link, de repente, pode ser até no chat ou depois no próprio WhatsApp do grupo, tá? É importante para a gente saber o que está acontecendo e quais são as opções que nós temos. Domingo, por exemplo, nós temos uma palestra às 9h, 9h30, desculpa, que é Força, Coragem e Fé, com o Renato, uma palestra muito interessante que convido a todos a assistirem, também muito relevante para esse momento que estamos passando. Tá? Em segunda-feira, nós temos a reunião de fluidoterapia, inclusive com um passe à distância. Também ficam todos convidados a isso. Nesse canal aí tem todas as informações. É só ingressar no WhatsApp ali que vocês acompanham tudo. Certo? Bom, tá todo mundo com mute. Se não tá, acho que vai ficar agora. Deixa eu fazer aqui.
Pronto. Todo mundo com mute. Acho que eu não, né? Vocês estão me ouvindo, né? E quem quiser falar, é só apertar esse microfonezinho aí aberto aí do lado, ou também no chat, que a Sônia vai estar de olho no chat aí, caso tenha alguma coisa para interagir pelo chat, tá? Nossos estudos de hoje, eu já vou compartilhar com vocês a tela dos slides. Alguma dúvida até aí? Posso continuar? Vamos lá. Estão todos vendo os slides? Está aparecendo aí? Beleza. Bom, então hoje o estudo é sobre os pontos principais da doutrina espírita, né? Os princípios básicos da doutrina espírita. Essa aula tem como objetivo trazer algumas informações de todos os itens mais relevantes que nós veremos daqui por diante. Nas aulas seguintes, nós veremos cada um desses itens de uma forma muito mais aprofundada, uma forma muito mais detalhada, tá? Então, aqui nós só daremos uma visão geral para que a gente entenda como Kardec organizou, inclusive, o Livro dos Espíritos, ok? Então, Eduardo? Sim? Oi. Eduardo, olha, eu estou com o roteiro aqui na minha mão, sim, da aula. Aqui está Doutrina Espírita UESD, tomo 1, módulo 1, roteiro 4. Para mim aparece no roteiro 4, obras básicas. Eu não estou conseguindo me achar no livro, entendeu? A FEB, nós temos algumas diferenças de edições que tá prejudicando um pouquinho, né? Então, nós temos que correr ali no índice da página 41, Edu. Para tentar identificar. Oi? Página 41. 41. Talvez o dela. 41 no seu? No meu é 41. Então, vamos lá. Então, imagina. No meu 41 é codificação espírita. Então, a diferença de edições. Dá uma olhada no índice, se você acha, pode ser que não esteja pontos principais da doutrina espírita, e sim princípios básicos da doutrina espírita. Princípios básicos da doutrina espírita. Vou para o índice, então, tá? Mas eu estou na aula, não vai pensar que eu estou aqui de cabeça baixa fazendo outra coisa. Estou de livro na mão. Tranquilo. Tá bom. Bom, então vamos lá. Para a gente iniciar, é sempre bom a gente partir de uma premissa que nos faz perceber aquilo que nós estamos inseridos. Eu sempre gosto de começar falando da Trindade Universal, né? O que é Trindade Universal? A Trindade Universal, que está na questão 27 do Livro dos Espíritos, nos traz o princípio de tudo que existe, né? Ali a espiritualidade revela para Kardec do que é composto todo o universo. E, segundo a espiritualidade, o universo é composto de Deus, matéria e espírito, né? Então, segundo a espiritualidade, de tudo que existe no nosso universo, que nós podemos imaginar, ou é Deus, ou é matéria, ou é espírito. Necessariamente um desses três. Não existe um quarto elemento, né? Se a gente se depara com algum elemento ou outro, nós temos que necessariamente encaixar em um desses três, certo? Deus, naturalmente, acima de tudo, como criador, inclusive, da matéria e do espírito. Tudo certo até aí? Então, isso se chama Trindade Universal, que é o princípio da existência universal. Aí, sabendo disso, nós já podemos partir para o estudo daquilo que vem a ser Deus,
tá? Que não é algo ainda muito de fácil entendimento para nós. Nós ainda temos algumas limitações que nos impedem de saber exatamente o que é Deus. Mas a espiritualidade também nos diz que, na medida que nós evoluirmos, nós conseguiremos cada vez mais concebermos melhor a ideia de Deus, entendemos melhor o que é, né? Então, Deus também, conforme esse início do Livro dos Espíritos, inclusive a questão número 1 diz respeito a Deus, que Kardec pergunta: que é Deus para a espiritualidade? A espiritualidade, dentre várias questões ali, nos revela o seguinte: que Deus é eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. São atributos que a divindade, que a espiritualidade nos traz como sendo próprio de Deus, né? Então, ele é eterno? Sim, ele é eterno, porque se ele tivesse tido um começo, ele teria que necessariamente, de duas uma, ou ter aparecido, surgido do nada, e do nada, nada surge, né? Ou ele teria que ter sido criado por uma outra força qualquer. E aí essa outra força qualquer seria Deus, né? Então, partindo dessas premissas, nós, que o nada cria, e que Deus é o Criador único, ele não foi criado, porque senão esse Criador, que seria o Deus, nós podemos entender que ele sempre existiu daqui para trás, né? Ele sempre foi eterno daqui para trás, como também o será daqui para frente. Os espíritos são eternos? Pergunto para vocês. Alguém arrisca dizer aí? Sim. Sim? Sim. Eternos daqui para frente? Não, desde o instante da sua criação. E daqui para trás? Daqui para trás, séculos. Aí já não, né? Nós tivemos um momento inicial, um momento no qual nós fomos criados, ao contrário de Deus, que sempre existiu, né? O espírito teve um início, não tem um fim, mas o início ele teve. É só para a gente fazer um paralelo aí, a diferença da eternidade própria de Deus da dos espíritos, né? Alguns preferem falar que os espíritos são imortais, como nós veremos aqui. Bom, Deus é imutável também, né? Se ele mudasse, as leis do universo também mudariam. E aí nós não teríamos uma estabilidade como nos encontramos no universo. E também nós estaríamos considerando que se Deus muda, é porque não se existia até ali uma perfeição. Porque se ele está mudando, não existem várias perfeições, existe uma perfeição única. Então, Deus ele não muda porque ele simplesmente é perfeito. Sempre existiu dessa forma e sempre vai existir dessa forma. Ele é imutável. Outra coisa, né? Ele é imaterial. Utilizando do slide anterior, fica tudo muito mais claro, né? Ele não se confunde com a matéria. A matéria é o terceiro dos elementos ali, né? A matéria foi criada por Deus, não se confunde com ele. Ele é único, não existem vários deuses. Existe um único Deus. Senão nós não teríamos também uma unidade de vistas. Nós teríamos vários pontos de vista diferentes e se tratando do Criador, tá? Que também não é o caso. Ele é onipotente, ele é todo-poderoso, que também está aí no nosso slide, afinal de contas, né? Ele criou tudo que nós conhecemos e muito mais, e ele é soberanamente justo e bom, o que está demonstrado, evidenciado, está ali aos nossos olhos, desde as pequenas coisas até as grandes coisas, né? Tudo isso revela aquilo que a espiritualidade chamou também de inteligência suprema, né? Somente uma inteligência suprema permitiria
todas as suas criações, toda a ordem que ele deu no universo e ainda dá, né? É aquela coisa, conhece-se o artista pela obra, não é isso que dizem? Então, assim, a obra é essa que está aí, né? Uma obra perfeita. Então, nós temos que necessariamente que deduzir que o autor dessa obra também é perfeito. Certo? Então, é isso que nós temos para falar de Deus. E tem mais um complementinho aqui. Olha. Ele criou o universo que abrange todos os seres animados, inanimados, materiais e imateriais. Tudo que existe, ele criou. Né? Os espíritos, que é o segundo elemento que nós vimos na primeira tela, e a matéria, que é o outro elemento daquela tela lá. E a matéria, quando a gente está falando de matéria, que nós estamos falando de matéria ponderável e imponderável. Né? Matéria que os homens conhecem e matéria que os homens ainda não conhecem. A matéria em todos os seus desdobramentos, a partir do fluido cósmico universal, que é o elemento primeiro da matéria. Ok? Tudo certo até aí? Todo mundo já sabe o que é Deus? Tudo. Facinho, né? Facinho. Um dia nós vamos saber definir direitinho, nós vamos vê-lo por inteiro e em breve a gente vai estar conseguindo aí. Alguns bilhões de anos aí a gente já consegue. Tá? Por hora é isso que a espiritualidade nos traz. Bom, vamos lá. E aí nós temos Oi, Amaro, quer perguntar alguma coisa? Eu não quero perguntar, não. Eu queria, não sei se, né, se é possível, eu acabei achando, né? Eu estou aqui, achei os atributos da divindade, e depois desse tópico, começa uma explanação que na minha edição, eu não sei se isso acrescenta alguma coisa, tem tem várias páginas discorrendo muito legal sobre esses atributos de Deus, esses atributos divinos. O que não é nada fácil, tudo isso. Não. Por isso que nós teremos aulas específicas disso, nós vamos nos aprofundar nisso. Né? Na próxima aula, se não me engano, no programa, o tema já é esse. Né? Acho que nas próximas 2 aulas, salvo engano, o tema é o estudo de Deus, né? Dos seus atributos, da sua dimensão, né? Conforme a proposta de Kardec nos faz entender bem com os métodos que ele nos traz, certo? Um texto que eu acho que vale a pena todo mundo prestar bastante atenção, sem querer ficar dando sugestão, né? Mas já dando, acho que vale a pena. Sim, leitura é sempre bom, sempre que a gente estiver estudando é bom, se possível, ler antes, se não for possível, ler depois, como complemento. Né? A gente não consegue esgotar tudo. Na minha edição está com subsídios. Eu não sei se tem isso na edição de todo mundo. Não, subsídios tem em todas as edições. Tá? Mas nós vamos nos aprofundar nisso na próxima aula. E aí a gente entra ali naquele outro elemento que nós vimos da Trindade Universal, que é a matéria, né? Que é o mundo material e imaterial, né? O material que nós conhecemos, que é o ponderável, que aquilo é palpável, e o material que nós não conseguimos dimensionar ainda nós não conseguimos, como se diz, manuseá-lo, identificá-lo com os nossos sentidos. Nós conseguimos isso através de algumas ferramentas que nos levam aos sentidos além, né? E também, quando a gente fala de matéria, a gente está falando de matéria que a gente não conhece, né? Até hoje os cientistas estão estudando aí matérias, energias que está espalhada por todo o universo,
que ainda a gente só está começando a conhecer. Tá? Então, sobre o mundo material e imaterial, o que a espiritualidade nos traz? Os seres materiais constituem um mundo visível, corpóreo, e os seres imateriais, um mundo invisível, o espírita. Tá? Então, é uma forma de classificação da matéria. Aí. Aquilo que é corpóreo para nós, né? Aquilo que é identificável para nós encarnados, e aquela outra matéria que é identificável apenas enquanto desencarnados, né? No plano espiritual, por exemplo. Então, quando nós estamos encarnados, nós conseguimos identificar muito bem as nossas cidades. Quando nós estamos desencarnados, nós conseguimos identificar algo além, nós conseguimos identificar as colônias espirituais, assim como nós vimos no filme de André Luiz, né? Nós não vimos nosso lar lá, a cidade, né? Toda plasmada, toda construída com a força dos pensamentos da espiritualidade maior. Então, aquilo, para ele, é tangível. Para quem está desencarnado, é tangível. Para nós, não. Né? Ok? O que mais? O mundo espírita é um mundo normal, primitivo, eterno, preexistente e sobrevivente a tudo. Aqui também a espiritualidade trouxe uma informação nova, foi uma verdadeira quebra de paradigma, né? Que até hoje a gente insiste em não observar. A nossa verdadeira pátria é a espiritual, né? Se existe um mundo transitório, esse é o que nós estamos vivenciando hoje na matéria. Okay? Então, o mundo espiritual, aquele que precede a nossa vinda à matéria, ele é pré-existente e ele também sobrevive à nossa vida na matéria. Ou seja, ele está por trás dessa nossa vida passageira que nós temos no planeta Terra enquanto encarnados que nós somos. Ok? E lá é a nossa verdadeira morada, nossa verdadeira pátria, né? Oi. Pois não? Fazer uma pergunta. Você coloca que o mundo espírita é um mundo normal, primitivo, eterno, e ele seria imutável também? Ou ele pode sofrer mutação, ele pode evoluir também? Boa pergunta. Veja só, pegando o exemplo do André Luiz, do nosso lar, né? Vamos pegar aquele exemplo lá, que é um exemplo interessante para a gente conseguir visualizar melhor, senão fica difícil. As colônias espirituais, por exemplo, elas são edificadas com a força do pensamento da espiritualidade maior. Inclusive, nós temos espíritos encarregados disso lá. Nós temos espíritos arquitetos, né, que ficam plasmando ali a matéria que lhe é própria daquele estágio que ele se encontra para essa construção, tá? Então, assim, o mundo espiritual, ele não é imutável. Ele é mutável, sim. E essa mutabilidade se dá pela força do pensamento dos seres. Então, está em constante modificação. Certo? Obrigado. Deu para entender mais ou menos aí? Então, é isso. E aí, nós temos também outra observação importante. Ó, o mundo corpóreo é secundário. Poderia deixar de existir ou não ter jamais existido sem que, por isso, se alterasse a essência do mundo espírita. Então, o mundo espírita, o mundo espiritual, é o mundo principal, é a nossa verdadeira morada, né? É onde a gente vive, inclusive, em maior parte de nossas existências. Nós estamos alguns anos aqui na matéria, se tudo correr bem, uns 100 anos aí para cada um, com bastante lucidez, né, de preferência, senão não vale a pena, né? Então, aí já no plano espiritual, às vezes a gente fica até um pouco mais, às vezes um pouco menos também, não tem uma conta fechada, depende da necessidade de cada um, né?
Alguns Ô, arriscam Paulo, dizer que cada milênio nós temos 4 reencarnes aproximadamente. Tá ok? Mas são algumas narrativas de espíritos que nos trazem isso. não sei. Alguma coisa aí? Alguém Paulo, falou? tá me ouvindo? Oi, Genaíne? Desculpa. Isto. Tudo bem? Boa noite, gente. Boa noite. É a minha primeira experiência assim, então eu acho que está funcionando até aqui, tá bem, eu estou ouvindo. Não sei Nossa, primeiro. né? Ô, Paulo, eu queria te perguntar se a nossa dificuldade em aceitar, né, que nós voltaremos de onde nós viemos e que aqui é o momento passageiro, se essa dificuldade ela é maior devido à questão nossa cultural ou se é devido às nossas mazelas mesmo, à evolução nossa de cada espírito. Nós temos uma das leis divinas que nós aprenderemos, especialmente no segundo ano, é a lei da conservação, tá? Então, nós estamos encarnados aqui no planeta Terra e nós temos como uma lei primordial divina nos conservarmos o máximo possível aqui. Porque esse planeta de agora nada mais é do que a oportunidade que nós temos de nos aperfeiçoarmos ante as provas da matéria. Então, por isso que nós temos temos isso dentro de nós, né? Esse instinto de sobrevivência, essa busca pela vida a qualquer custo. Isso é nosso. Nós valorizamos isso porque é uma lei divina, está dentro de nós, né? Senão, muitos poderiam falar, bom, já que lá é melhor, já que lá é a verdadeira morada, então eu vou para lá. Não é isso, né? Fugir desse planeta que está muito confuso isso aqui. Vou para lá. Não, isso a gente não concebe isso porque isso é contrário às leis divinas. A nossa consciência nos impede disso. Legal? Respondeu? Sim. É que assim, eu fico sempre indagando se a gente não deveria, culturalmente, já quando as crianças, né, ainda pequena, a gente tem isso, já que é uma coisa para todos, independente de religião, todo mundo vai desencarnar, eu fico sempre assim indagando por que a gente não é preparado para este momento, né? Por que isso não é falado? Por que tanto medo? E aí eu fico me perguntando se é porque vem de gerações, se é essa coisa cultural mesmo, ou é um se tabu, né? É um tabu. Ou se varia, porque tem pessoas que já aceitam com mais facilidade, né? Outras menos. Nós podemos sim, devemos, eu falaria, estar passando isso para nossas crianças, passando essa informação que nós somos seres que transcendem a matéria. Eu acho que isso é muito importante, eles terem essa visão, né? Por exemplo, dentro de uma evangelização de uma casa espírita, passa-se isso, né? Mostra para a criança que isso é passageiro, que nós estamos vivenciando aqui, que o espírito sobrevive à matéria, né? Que nós temos a continuidade do lado de lá e que isso é um pequeno estágio de toda uma existência que nós temos pela frente. Então, mas é válido sim para a gente que acredita, está sempre passando para nossas crianças, para eles terem uma concepção mais ampla, né? A gente vai esbarrar nessa questão realmente doutrinária, né? De quem acredita vai passar, quem não acredita, né? Sim, não vai passar, né? Exatamente. Verdade. Ok. Legal? Pode continuar? Ótimo. Então tá bom. Aqui desse slide acho que eu já vi tudo, né? Já. Bom, e aí nós entramos um pouquinho em corpo físico, perispírito e espírito, né? Para a gente entender melhor como é essa composição que nos permite essa existência na matéria aí, né? Porque, afinal de contas, nós não somos nenhum desses 3 elementos isoladamente. Nós, agora, atualmente, nós somos eles em composição, né? Então, nós temos o corpo físico, nós temos o perispírito e nós temos o
espírito. Tá? Ao invés de falar, eu vou abrir o slide para mostrar melhor para vocês. Então, há no homem encarnado 3 coisas. Primeiramente, o corpo material, análogo aos animais e animado pelo mesmo princípio vital. Nós temos ainda a alma, né, que é o ser imaterial, que é o espírito encarnado no corpo. E nós temos o laço que prende a alma a esse corpo material, que é o princípio intermediário entre a matéria e o espírito, que é o perispírito. Certo? Então, como, na verdade, para que a gente possa procurar visualizar melhor, nós temos esses 3 elementos. Tá? Quando nós reencarnamos, nós acabamos constituindo esses 3 elementos. Eu vou falar depois da reencarnação, como que se dá essa constituição. Mas hoje nós somos corpo material, nós somos espírito, e nós temos entre esses 2 elementos esse cara que se chama perispírito. Tá? Lembrando do nosso primeiro slide lá, que a gente viu a Trindade Universal, que de tudo que existe, tudo se resume a Deus, Espírito e Matéria. Né? O que nós chegamos à conclusão aqui? Nós chegamos à conclusão que corpo material é matéria, certo? E a alma, que nada mais é do que o espírito encarnado, é o espírito. E o perispírito? O que é? Quem que fala aí para mim? Eu, Tom. Vamos lá, Tom, fala aí. Matéria sutilizada. Matéria sutilizada, exatamente. Então, também é matéria. Só que uma matéria muito mais sutil, como nós veremos hoje. Não essa matéria bruta que nós conseguimos manusear aqui no nosso planeta agora. Tá? É, sim, uma matéria sutil, mas é uma matéria própria do nosso planeta. Aos olhos da espiritualidade, o nosso perispírito ele ainda é denso, para vocês terem ideia, né? Da espiritualidade maior. Porque na medida que a gente evolui, esse perispírito ele se sutiliza ainda mais, ele se torna muito mais etéreo. Tá? Então, no nosso momento atual, nós temos um perispírito que é próprio para o planeta Terra. Certo? Senão nós sequer reencarnaríamos. Né? Então, nós vamos aprender mais adiante, que inclusive quando nós vamos reencarnar, que o nosso perispírito acaba ali passando por uma ambientação e uma troca, ali uma troca fluídica, uma aquisição fluídica, para que ele adquire ali a peculiaridade do planeta que nós estamos reencarnando, para que conseguir fazer esse elo entre o espírito e o corpo material que é próprio daquele planeta. Certo? Então, isso é o perispírito. Tá? Mas nós vamos ver ele, destroçar ele um pouquinho mais. Vamos ver primeiro o corpo, né? Então, ó, o corpo físico desses 3 carinhas. Olha que a espiritualidade nos traz. Por favor, o que estava escrito no finalzinho do perispírito? É laço que prende a alma ao corpo, princípio intermediário... entre a matéria e o espírito. Beleza, pode ir. Camilo. Tá? Bom, e aí vamos lá. Corpo físico. Os espíritos revestem temporariamente o invólucro material perissível, cuja destruição pela morte lhe restitui a liberdade. Tá? Então, olha só, esse mundo não é temporário? Toda vez. Então, nós também revestimos temporariamente Carlos, desse agora. Oi. Tem uma pergunta da Vanessa e outra da Kathleen, que elas estão com dúvida. Tá. Ainda não compreendi perispírito. Qual a diferença entre alma e espírito? Bom, vamos lá. O perispírito, eu espero conseguir esclarecer nos próximos slides. Eu acho que vai ficar um pouco mais claro, tá bom? Que agora a gente só deu uma noção do que nós somos formados, que são desses 3 elementos. A diferença entre alma e espírito
Na verdade, assim, Kardec coloca que a alma é o espírito encarnado, tá? Mas nada mais é do que o próprio espírito. Então, o espírito, quando está em desenlace da matéria, ele é o espírito. Quando ele reencarna, ele é chamado de alma, tá? Acabam equivalendo até, ok? E aí, para Vanessa, eu só vou pedir para esperar um pouquinho, acho que já deve esclarecer mais à frente, tá, Vanessa? Bom, vamos lá. Os espíritos... Oi. É que eu acho que a pergunta tem que ser feita nesse momento, mas talvez não seja o momento de você responder e eu vou entender. É que eu sempre fico querendo entender melhor sobre a formação desse corpo. Você falou, beleza, né? O que constitui o corpo físico. Mas algumas coisas que eu já ouvi e li sobre princípio inteligente, né? E sobre como foi o princípio inteligente nas rochas, depois nos animais, para depois vir para o ser humano. Tem alguma ligação esse assunto com essa formação do corpo físico? Para você me explicar nesse momento? Ou a gente pode ver isso depois, em outro momento? Olha, o que dá para falar nesse momento assim é que é o seguinte, né? O que você está colocando é da evolução do princípio inteligente, né? Que antes de nos tornarmos espíritos propriamente ditos, nós aprendemos a ser espíritos, né? Nós passamos por toda uma evolução e isso nos outros reinos. Além de adquirirmos o princípio inteligente, nós também acabamos adquirindo nesses reinos a condição perispiritual, tá? Então, no decorrer desses reinos, nós acabamos formando o nosso perispírito que nós carregamos uma vez já espírito propriamente dito. Tá? Então, é todo um processo de evolução que o espírito passa, que serve justamente até para que a gente consiga reencarnar como homens num dado momento. Então, também essa evolução se passa no plano perispiritual, tá? Mas a gente vai conseguir ver bem mais adiante mesmo quando a gente estiver estudando essa evolução pelos reinos. Então, é bem complexo. Tem bastante coisa para a gente ver ali, né? A gente não consegue esgotar tão facilmente assim, né? Posso acrescentar? Ok. Posso acrescentar uma coisa? Pois não. Com relação à pergunta da Kathleen, a diferença entre alma e espírito, lá no livro dos Espíritos tem uma explicação do Kardec que é muito didática, que eu gosto muito, que alma e espírito são a mesma coisa. São exatamente a mesma coisa. Ele usa essas duas palavras diferentes para diferenciar alma como um espírito encarnado, que somos nós, e espírito como aqueles errantes que já estão no plano espiritual ou que estão entre uma encarnação e outra. Então, espírito, a palavra espírito, ele usa para falar dos que estão só no plano espiritual, os que não estão encarnados. E alma, ele usa para designar os que estão encarnados. Isso, é só uma diferença mesmo. De isso aí. Plano. Isso mesmo. E alma e espírito são exatamente a mesma coisa. Desculpa, não sei se eu acrescentei, se eu atrapalhei ou se eu me intrometi. Mas não, é isso mesmo, é isso que Kardec nos traz, né? Que a alma nada mais é do que o espírito encarnado, né? É o princípio inteligente encarnado. Muito bem. Bom, vamos lá. E aí, aqui eu já li. Bom, o que mais? A alma é um espírito encarnado, sendo o corpo apenas o seu envoltório. Está aí até a colocação aí que a gente estava querendo ver melhor, tá? Então,
o corpo nada mais é do que o envoltório do espírito, justamente para que ele possa ter essa experiência na matéria, que é a que todos nós estamos submetidos, né? Tem assim o homem em duas naturezas. Pelo corpo, participa da natureza dos animais, cujos instintos lhes são comuns. Pela alma, participa da natureza dos espíritos. Tá? Então, nós precisamos do nosso corpo físico para reencarnarmos e, assim, termos as experiências que são próprias de um planeta como o nosso, né? As vicissitudes que são próprias da matéria, nós só temos enquanto encarnados. Nós não temos isso no plano espiritual, que são aquelas que nos trazem um maior aprendizado. Então, é pelo nosso corpo que nós estaremos aqui submetidos a todas as paixões terrenas, aos vícios terrenos, né? Aos nossos instintos, enfim. É aqui que tudo... É aqui que se pratica realmente aquilo que a gente aprende do lado de lá, né? No plano espiritual. E pelo espírito nós conseguimos, inclusive enquanto encarnados, né? Quando dos nossos desdobramentos, por exemplo, quando do sono, nós conseguimos participar do mundo espiritual. Então, nós podemos ir para o lado de lá enquanto nós estamos dormindo, por exemplo, para assistir uma aula, né? Ou para encontrar um ente querido, ou ainda para nos encontrarmos com espíritos que se comprazem de coisas negativas, assim como nós, né? Então, nós acabamos indo aonde nossa mente estabelece. Nossos valores são os mesmos enquanto encarnados e nós participamos no plano espiritual conforme aquilo que nós somos de verdade, como somos realmente. Então, nós estamos indo para lugares bons ou maus. Nós estaremos indo para lugar junto a pessoas boas ou más, a depender da nossa disposição mental e de nossos valores morais. Tá bom? Legal. E aí nós temos o perispírito. Tá? Chegamos no tal do perispírito aí. E não é fácil o entendimento mesmo. Bom, o perispírito é o laço que prende ao corpo o espírito, uma espécie de envoltório semimaterial. Tá? Então, para que a gente consiga imaginar, uma pena não ter trazido uma imagem, né? O perispírito nada mais é do que um corpo fluídico equivalente ao nosso corpo físico, né? Também matéria, só que uma matéria muito mais sutil, como falou o Tom, do que o nosso corpo físico. Tá? Porque o espírito, por si mesmo, ele não conseguiria estar reencarnando na matéria densa que é do nosso corpo físico. Ele precisa de um elo, ele precisa de um laço para essa ligação. Tá? E é o fluido, e é o perispírito, né? Esse corpo fluídico que permite esse elo. Né? Então, é como se ele fosse aquele cara que adesiva ali o espírito ao corpo material. É ele que permite isso. Ok? Kardec, inclusive, usa do termo perispírito para fazer um equivalente ao perisperma de uma fruta, né? Ele coloca como sendo ali o espírito, o germe, e o perispírito. Como que é? Espera aí que eu me perdi. Então, tem o germe, né, que seria o espírito, e tem o perisperma da fruta, que seria o perispírito. Ou seja, ele envolve o perispírito. E uma vez envolvido esse perispírito, ele tem ali o corpo fluídico necessário para estar reencarnando com o corpo físico. E só para a gente visualizar melhor, o corpo perispiritual nada mais é do que uma projeção exata do nosso corpo físico, molécula a molécula, né?
Ele tem algumas propriedades próprias, sim, nós veremos mais adiante lá na aula de perispírito. Aliás, nós temos 2 aulas de perispírito para entender um pouco melhor. Mas nós guardamos uma identidade entre corpo físico e perispírito, molécula a molécula, tá ok? Então, de modo que se nós temos alguma modificação no nosso corpo físico, isso também passa para o perispírito e vice-versa. Tá bom? Então, é esse corpo perispiritual que nos permite o reencarne. Quando desencarnamos, nós mantemos esse corpo perispiritual. Na verdade, é assim. O corpo perispiritual nós teremos sempre, inclusive no mundo espiritual. Só que lá, numa matéria ainda mais sutil, né? Uma matéria própria daquela colônia espiritual que a gente se encontrar, por exemplo. Não a matéria daqui, né? Então, quando nós desencarnamos, nós nos desvencilhamos dessas matérias, desses fluidos mais materiais, mais densos, que são próprios do nosso planeta, e conseguimos levantar voos, né, vamos dizer assim, mais altos para outros patamares espirituais. Ok? Então, nós vamos sempre estar carregando o perispírito conosco. Edu. Inclusive, os espíritos elevados, né, os espíritos bem elevados, eles ainda têm o perispírito. Uma forma muito sutil, muito imperceptível, mas ele tem, a espiritualidade fala que tem, que é inclusive no perispírito que nós carregamos ali nossa memória, o nosso HD, tá? O espírito é a mente do ser, é o ser pensante. O perispírito, ele carrega todas essas informações. Posso fazer uma pergunta? Quem está falando? Sônia? Oi? Eu posso... Sim. Depois você lê, a Kathleen quer fazer outra pergunta. Eu também queria fazer uma pergunta. Então, o corpo astral é uma terminologia que não é própria da doutrina espírita. Nós temos, assim, várias denominações ao perispírito, inclusive em outras doutrinas, outras religiões, principalmente nos orientais. Todos eles, a maioria deles trazem, a maioria dos orientais trazem a existência do perispírito, como o corpo astral, por exemplo, né? Denominando dessa forma. E trazem mais, né? Trazem os chakras, que nada mais são do que os centros de força que nós também estudaremos, que são essas peculiaridades, essas propriedades que são próprias do espírito. Então, o corpo astral nada mais é do que o perispírito para aqueles que o adotam em suas respectivas doutrinas, tá? Edu, posso fazer uma pergunta em cima disso? Sim. Já que a ideia de perispírito e corpo astral teria a mesma coisa, quando se fala em corpo astral, existe a ideia da viagem astral. E quando se fala em perispírito, é como se ele fosse o invólucro da alma. Se são a mesma coisa, quer dizer, o perispírito ele pode se desvincular do corpo para manter a alma? Como que funciona essa ideia? Nós temos, nós podemos e nós conseguimos fazer, principalmente quando nós estamos em estado de transe, né? Seja o transe que for, o sono, um transe mediúnico, um transe medicamentoso. Se nós entramos em transe, que nada mais é do que uma crise de consciência, onde nós diminuímos o nível de nossa consciência, o nosso espírito, e junto a ele o perispírito, consegue se desdobrar, né? Então, ele consegue, por exemplo, durante o sono, ele consegue se desdobrar e visitar lugares, pessoas, enfim, aonde o pensamento dele, nosso, né, na verdade, estiver, ali ele estará, tá?
Então, nós conseguimos esse desdobramento do corpo físico, sempre com um elo de ligação ainda, né? Que é o cordão fluídico que nós permanecemos ligados ao corpo físico. Nós não nos desvinculamos em absoluto. Nós sempre manteremos um elo de ligação, que é essa extensão perispiritual em forma de cordão que nos liga ao corpo físico, tá? Mas nós conseguimos sim nos desdobrar. Obrigado. Só me deixou mais curioso e mais ansioso pela aula depois dessas aulas de perispírito. Muito obrigado. Tem muita coisa para ver, gente. É uma pena, a gente não consegue, né, ver tudo, mas esse primeiro ano é muito bacana, tem muita informação importante. E agora, hoje, é a primeira aula que nós estamos vendo doutrina mesmo, de fato, né? Porque nós estávamos ali vendo um pouco fatores históricos, né? Como tudo se deu, a metodologia, a codificação, as obras básicas. Agora que a gente está mergulhando em conceitos espíritas mesmo, né? Mas muito bacana. É essa curiosidade que nos liga à doutrina. Mais alguém aí? Não? Então vamos lá. Então, é isso. Bom, aí nós temos o espírito, que também nós podemos destacar alguns elementos. Ó, espírito é o princípio inteligente do universo, certo? Então, tudo aquilo que pensam no universo, que não seja Deus, é um espírito. Ok? Os animaizinhos pensam. Os animaizinhos pensam, não pensam? É um espírito que está ali em processo de evolução para virar, inclusive, um espírito com E maiúsculo, que a gente fala. Um espírito próprio para reencarnar em corpo humano, que é o corpo estabelecido por Deus para que a gente possa passar por todas as experiências na matéria, né? Então, o princípio inteligente, o ser pensante, é o que somos e é aquilo que nos diferencia da matéria, né? A única coisa que pensa além da gente é Deus, né? Só que pensa de uma outra forma, né? Que a gente não consegue alcançar. Tá bom? O que mais? Não é um ser abstrato, indefinido, só possível de se conceber-se pelo pensamento. É um ser real e circunscrito, um ser inteligente da criação. A espiritualidade coloca aqui que eles têm muita dificuldade de nos explicar o que vem a ser espírito por falta de uma linguagem própria, né? Eles encontram muita dificuldade para que possam traduzir para nós o que vem a ser realmente um espírito. Então, eles colocam dessa forma, né? O que é importante saber é que ele não é um ser abstrato, diluído, que está aí, que se dilui ou que se confunde com a própria existência divina. Não, ele é um ser individualizado, tá? Nós somos individualizados e circunscritos. E ali permanece a nossa mente. A mente do ser está ali. Alguns, né, arriscam a dizer que somos como centelhas, né? Clarões de luz, né? mais claros ou mais escuros, a depender até da nossa evolução espiritual. Mas o importante para a gente conceber espírito nesse momento é como se essa coisa circunscrita, individualizada, né? Essa mente individualizada do ser, que vai o ser para sempre, e será dessa forma para sempre, né? O perispírito vai ali mudando, tá? Mas o ser pensante, essa individualização que nós ganhamos de Deus, isso vai permanecer conosco por toda a existência. Tá bom? Nossa individualidade. Oi? É a consciência. Sim, inclusive a sede da consciência, né, do ser.
né? A mente, a consciência do ser está ali no espírito, sim. Bem notado, Magali. Tá? O que mais? Os espíritos pertencem a diferentes classes e não são iguais, nem em poder, nem em inteligência, nem em saber, nem em moralidade. Justamente por nós termos o livre-arbítrio de seguirmos o caminho que bem entendemos durante a nossa existência, nós estamos em pontos diferentes de nossas jornadas. Então, nós somos criados e a partir dali nós temos o nosso livre-arbítrio para tomarmos as nossas decisões. E temos a causa e efeito para decidir ali o que acontecerá conosco no passo seguinte. Como todos nós temos essa liberdade de pensamento absoluta e esse livre-arbítrio absoluto, né? Nós nos encontramos em vários pontos, cada um ali no seu degrau evolutivo. Então, várias são as nossas classes, várias são os nossos patamares da moral, os nossos patamares do intelectual. Né? Cada um se encontra em um ponto. Outros adquiriram um pouco mais uma certa virtude, outros, por sua vez, que não tem aquela virtude, mas tem alguma outra. Né? Então, quando nós condenamos alguém aí que anda mal, de repente, a gente fala, olha só, né, o que ele está fazendo, muitas vezes ele está errando ali, mas dentro de casa ele é uma pessoa muito melhor do que nós. Por exemplo, junto à sua esposa, junto a seus filhos. Então, nós estamos mais adiante ou mais atrás em vários desses aspectos morais e intelectuais. Certo? Os espíritos não ocupam perpetuamente a mesma categoria. Todos se melhoram passando pelos diferentes graus da hierarquia espírita. Tá? Então, nós estamos em constante progresso. Nós estamos em evolução. Nós não ficamos estacionados, a não ser que nós queiramos. O espírito não é possível evoluir. Estacionados nós conseguimos ficar, sim. Viu? Inclusive, muitas vezes a gente passa pela matéria e a gente acaba não tirando o proveito necessário dela, né? A lição necessária que ela nos traz. Então, estacionado em nossa jornada evolutiva, nós podemos permanecer. Regredir nunca. Tá bom? Então, para vocês entenderem melhor, eu trouxe até um desenho, tá? Que é uma pirâmide para a gente entender melhor, né? Como que é essas diferentes classes dos espíritos. Nós temos espíritos de primeira ordem, que são os que... Oi? Tem uma pergunta, não acho que seria mais da Kathleen, que ela faz tempo que ela fez. Eu acho que você vai falar mais tarde, mas tá aí, ó, para você. Ah, do espírito virovoide? Nós vamos ter que estudar isso, sim. Tá? Eu não entendi o que isso quer dizer. Nós vamos aprender mais na frente. Na verdade, assim, ovoides nada mais são do que alguns perispíritos que perdem a sua forma, né, devido a algumas fixações mentais dele. Como? Então, você pode repetir? Eu vou repetir, mas eu acho que não vou conseguir esclarecer. Né? Mas você pode... Tá? Então, o que são ovoides? Ovoides são... formas perispirituais que acabam se ovalando devido a fixações mentais do espírito. Então, nós temos algumas narrativas de obras espirituais, de espíritos que desencarnaram e ficam mentalizando apenas ódio. Né? Então, ele acaba se cristalizando naquele pensamento e isso acaba afetando, inclusive, a sua forma perispiritual, porque ele não dedica seu pensamento nem mais para a sua ordem perispiritual. Isso é uma certa complexidade, a gente vai ter que ver um pouquinho mais para frente, tá? Certinho? Okay. Bom, vamos lá. Primeira ordem. Então, a primeira ordem são os espíritos puros,
né? Os que já alcançaram a perfeição, os espíritas, né? São os espíritas ou não? Joia. Ainda Tipo não, Chico né? Xavier, assim? Seria um Chico Ainda Xavier? não. Talvez o Chico, né? Bom, então nós temos aí Madre Teresa. a primeira classe, os espíritos puros. A gente consegue, na verdade, quando a gente vai vendo as classes, a gente consegue ir puxando, sim, alguns desses grandes nomes, né? Desses grandes missionários que estiveram dentre nós. O puro mesmo, o maior exemplo, é Jesus Cristo. Né? Um espírito puro que esteve, inclusive, entre nós aqui encarnado. Tá? Então, ele já alcançou a perfeição, ele está no topo da pirâmide. Nós temos espíritos, segundo Kardec, de segunda ordem, que é o predomínio do espírito sobre a matéria. Né? É o desejo de fazer o bem. Então, ele já não tem mais aquela coisa de priorizar a matéria. Ele já prioriza as conquistas espirituais. Então, ele já adquiriu bastante coisa. Então, são espíritos superiores, espíritos de sabedoria, os sábios e os benevolentes. Tá? São espíritos que já praticam a bondade porque se convenceram da necessidade de sua prática. Eles são sábios para isso. Eles já têm moral para isso. Eles ganharam intelectualidade e moralidade o suficiente para agir em busca do bem. Ok? E aí nós temos também a terceira ordem, essa parte de baixo da pirâmide, que é onde tem a maior parte dos espíritos, inclusive. Né? Que é o predomínio da matéria sobre o espírito. Né? Propensão ao mal, olha só, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que lhes são consequentes. Então, são os espíritos que ainda valorizam muito mais a matéria e as paixões terrenas do que os valores espirituais. Né? Entre ele buscar pelo atendimento de algum vício seu ligado à matéria ou, de repente, a uma conquista moral, ele prefere o seu vício material, satisfazer o seu vício material. Tá? Ele tem propensão ao mal, ele não zela pelo bem. Para ele, a prática do mal ainda é algo que acontece. Né? As paixões predominam, os vícios predominam, têm intuição de Deus, mas não o compreendem. Né? Apresentam ideias pouco elevadas. Então, essas são as características próprias dos espíritos de terceira ordem. Né? Nessa categoria, né, nós temos a sexta classe, que são perturbadores, né, espíritos que querem mais perturbar o ambiente que ele está, seja ele encarnado, seja ele desencarnado, a ideia dele é perturbar, é ele causar confusão. Tá? Nós temos espíritos neutros, olha os espíritos neutros, sabe aquele lá que fala assim, eu não faço não faço mal para ninguém, né? E isso já basta para aquela pessoa, né? Ele está aí, ó, na sétima classe, tá? Então não basta só não fazer o mal para alguém. Nós devemos fazer o bem para os nossos semelhantes para que a gente consiga avançar nessas classes aí espirituais, tá? Nós temos o pseudo-sábio, aquele, né, que tem para si, né, ele acha que sabe muito mais do que ele acha. Na verdade, nós estamos passando um momento que a humanidade está assim, né? Todos são sábios, todos sabem de tudo. Entra no Facebook, todos opinam tudo, não é isso? Né? Pode ser o que for. O problema é matemática, opina. Se é economia, opina. Se é português, opina. Todo mundo domina todo mundo. Todos os assuntos. Não é isso? Então, são pseudo-sábios. Eles ainda precisam adquirir ainda a sabedoria. A maior delas, que é a humildade, de não se ver sábio. Né? Levianos, espíritos levianos,
espíritos impuros. Então, essa é a terceira ordem, onde os espíritos que ainda precisam vencer muito de sua escala evolutiva se encontram. Tá ok? Aí cada um faz a sua reflexão. Nós temos os nossos momentos, na verdade, assim, isso é para uma facilidade didática que Kardec nos propõe. Na verdade, essas categorias, essas 10 classes não são fechadas, né? Existe N classes, né? N matizes nisso aí, é como um arco-íris, né? Não temos só 7 cores, nós temos milhares de cores, nós temos milhares de classes. Que isso é para ilustrar bem, para a gente conseguir se situar como é essa evolução espiritual, tá bom? Perdido, vou ter que reencarnar muito ainda, viu? Todos teremos, né? Todos teremos. Estou aqui para isso, tá? Tem um desenho na tela aí ou é só na minha, hein? Não, na minha também tá. Estou desenhando aí, né? Olha só, acho que eu aprendi a desenhar. Tá usando o mouse aí como caneta. Só não sei como apagar agora. Na minha também tá aparecendo. Engraçado. Bom, aí a gente pode entrar em outro aspecto que também vai fazer a gente entender muita coisa, e espiritualidade também coloca como sendo um dos princípios basilares da doutrina. Tá? A doutrina tem muito a nos falar sobre a encarnação. Toda essa melhora que nós buscamos, né? Essa evolução dentro dessa piramidezinha que nós vimos aí, ela se efetua através da encarnação, que é imposta a uns como expiação e a outros como missão. Tá? O que significa isso aí? Nós estamos aqui, inclusive, num mundo de provas e expiações, onde a maioria dos espíritos encarnados são espíritos que precisam, sim, das provas e expiações. Né? A nossa categoria atual de espírito pede esse tipo de lição para que possamos evoluir, aprender, para que possamos avançar mais em nosso progresso. Temos também alguns espíritos que, volta ou outra, estão entre nós, que são espíritos missionários, que são espíritos que estão um pouco mais acima ali daquela pirâmide, que reencarnam entre nós justamente para alavancar toda a humanidade. Tá? Então, nós já tivemos espíritos encarnados aqui no nosso planeta de todas as ordens. De todas, inclusive o puro. Nós tivemos Jesus Cristo encarnado em nós. E desde a primeira ordem até a 10ª ordem. Né? Só que a frequência maior é dos espíritos que ainda precisam, né, mais impuros, os espíritos mais necessitados de aprendizado, de provas e de expiações. Ok? Está claro isso? Então, nós temos missionários não só no aspecto moral, né? Por exemplo, já falaram aqui de Irmã Dulce, Chico Xavier, Gandhi, né? Tantos outros que estiveram diante de nós. Né? Mas também no campo da sabedoria, por exemplo. São espíritos que já ganharam uma intelectualidade tal que eles já estão em outro patamar, que eles poderiam estar em outros mundos com provas que lhes são próprias. Mas ele acaba concordando em vir aqui em mundos como o nosso para nos auxiliar no avanço. Né? Então, nós temos essas mentes brilhantes que auxiliam os homens nas descobertas, né, de tanta coisa. Né? Por exemplo, Einstein esteve entre nós. Era alguém que estava à frente do seu tempo.
E nós temos exemplos de missionários em todos os campos, no campo das artes, por exemplo, né? Espíritos grandiosos que esteve entre nós, justamente para que pudéssemos dar um impulso em nossa jornada evolutiva, em nosso ganho intelectual, no nosso ganho moral, certo? As qualidades da alma são as do espírito que está encarnando em nós. Assim, o homem de bem é a encarnação de um bom espírito, e o homem perverso é de um espírito impuro, tá? Então, não mudam as coisas. Não é porque eu reencarnei que eu fiquei bonzinho, ou porque eu reencarnei que eu fiquei malzinho. Não é assim. Nós continuamos aquilo que nós somos. Quando nós reencarnamos mesmo, nós não trazemos tudo aquilo que somos em evidência. Na verdade, tudo isso é um pouco adormecido, porque senão nós não aprenderíamos. Por isso, da infância, né? Da adolescência, onde tudo isso começa a vir mais à tona, onde esse verdadeiro eu, né, começa a aparecer com um pouco mais de vigor. Ok? Então, as qualidades da alma são próprias do espírito, não é própria da matéria, não é própria do perispírito, próprio daquele planeta, não. É o espírito que o traz. A vida material é uma prova que lhes cumpre sofrer repetidamente até que hajam atingida a absoluta perfeição moral. Nossa, olha o horário, só já voou, não? Bom, então, olha, é na vida material que nós nos submetemos às provas necessárias para que possamos evoluir. E isso quantas vezes forem necessárias. Por misericórdia divina, nós podemos nos submeter quantas vezes forem necessárias às lições que são próprias do nosso planeta. É a misericórdia divina agindo. Se eu ainda não aprendi uma certa lição, eu continuarei tentando aprender aquela lição, tá? As oportunidades são infinitas. Eu vou correr um pouquinho mais, senão não dá tempo, tá, gente? O espírito encarnado se acha sob a influência da matéria. Não estamos, né? Nesse momento, inclusive, que a gente tá até propenso a pegar uma doença, o espírito vai acabar recebendo essa influência que é própria da matéria. Afinal de contas, nós estamos encarnados nessa matéria, molécula a molécula. Adoecendo um, adoece o outro. Tá? O homem que vence essa influência da matéria, né, pela elevação e depuração de sua alma, se aproxima dos bons espíritos em cuja companhia um dia estará. O que se deixa dominar pelas más paixões e põe todas as suas alegrias na satisfação dos apetites grosseiros, se aproxima dos espíritos impuros. Então, nós recebemos uma encarnação novinha, né? E nós recebemos o livre-arbítrio para fazermos dela o que bem entendermos. Ok? A gente pode partir para o lado daquilo que a matéria tem de bom para nos oferecer ou aquilo que a matéria tem de ruim para nos oferecer. Depende de nós. Certo? As tentações estão aí para serem vencidas. Nós estamos aqui porque nós temos ainda dificuldade de superarmos a elas. As diferentes existências corpóreas do espírito nos diferentes globos do universo são sempre progressivas e nunca regressivas, ó, que a gente falou aí. Mas a rapidez do seu progresso depende dos esforços que faça para chegar à perfeição. Tá? Então, espíritos muito mais novos podem estar muito mais à frente de mim. Criados muito menos tempo do que eu, estar muito mais à frente de mim. Eles aproveitaram melhor as oportunidades do que eu aproveitei. Enquanto eu patinava ali no meu progresso, eles avançavam. Eles estão lá na frente, eu estou aqui para trás ainda. Regredir, não. Mas ficar estacionário, sim, é possível. Tá? Ok aí? Tudo bem? Ok.
E o desencarne? Isso é o desencarne. Nós vimos o encarne, né? E o desencarne? O que a espiritualidade tem a nos trazer? Deixando o corpo, deixando o corpo, a alma volta ao mundo dos espíritos, de onde saíra, para passar por nova existência material após um lapso de tempo mais ou menos longo na erraticidade. Então, quando nós desencarnamos, nós voltamos para aquilo que nós chamamos de verdadeira pátria, que é o mundo real, né? E ali nós aguardamos, por lapsos temporais diferentes, a oportunidade de um novo reencarne. O que nós fazemos lá, nós também aprendemos, nós também evoluímos. E nós, principalmente, planejamos o que nós precisamos passar numa próxima existência material para que consigamos superar aquilo que precisamos realmente superar. Então, é por isso que nós ficamos esse tempo na erraticidade. Tá bom? A alma possuía sua individualidade antes de encarnar, conserva depois de haver separado do corpo. Tá? Então, a individualidade existe antes de encarnarmos e a individualidade continua existindo depois que desencarnarmos. A individualidade é o espírito. Lembra? Nós falamos? Né? A matéria fica, o espírito continua. O que mais que a espiritualidade nos traz, que nos traz tanto alento, tanto consolo? Né? Na sua volta ao mundo dos espíritos, encontra ela todos aqueles que conheceram na Terra e todas as suas existências anteriores lhe desenham na memória com a lembrança de todo o bem e de todo o mal que fez. Então, o alento está no reencontro com as pessoas. Nós reencontramos os nossos entes queridos ali. Tá? E, além disso, quando nós desencarnamos, nós acabamos também tendo uma visão muito mais ampla do que nós fomos e do que nós somos realmente, do que nós já fizemos. Tudo isso se desenha à nossa frente, não de uma hora para outra, tá? Tudo de uma forma muito paulatina, muito gradativa. Né? Quando a gente desencarna mesmo, a gente meio que chega do lado de lá do jeito que nós somos, do jeito que nós nos entendemos, tá? Ali, com o passar do tempo, nós vamos adquirindo essa amplitude do ponto de visão nosso. A gente começa a se entender com um pouco mais de amplitude. Os espíritos não encarnados ou errantes não ocupam uma região determinada e circunscrita. Estão por toda parte no espaço ao nosso lado, vendo-nos e acotovelando-nos de contínuo. É toda a população invisível a mover-se em torno de nós. Tá? Então, nós temos espíritos por todas as partes. Temos nas colônias espirituais, que são espíritos que acabam ali se localizando, né, numa densidade maior por afinidade espiritual. Né? Mas nós temos os espíritos por todos os lados, inclusive entre nós, como nós sabemos. Espíritos bons, espíritos que ainda não alcançaram essa bondade ainda. Estão todos junto a nós. Tá bom? Legal? Tendo que correr, né? Tem pergunta aí. Pergunta. Quando voltamos... pode acontecer de reencarnar no mesmo corpo? Isso não, tá? Isso Kardec deixa muito claro, né? Porque algumas religiões, algumas crenças do passado, principalmente, falava disso, né? Do reencarne até no próprio corpo. Então, é sempre um corpo novo, uma experiência nova. E ela coloca também se é possível reencontrar avô, o pai, caso já tenha reencarnado. Acho que é isso, né, Kathleen? Acho que é isso que ela está perguntando. Né? É uma boa pergunta. Pô, mas eu desencarno, eu chego lá e eles já reencarnaram. Né? E desencontra? Né? Não desencontra. É possível reencontro. Afinal de contas, ele pode estar encarnado, mas ele pode estar em desdobramento. Ele pode estar ali no sono dele e estar
me recebendo no plano espiritual quando do meu desencarne, tá? Então, o encontro é sempre permitido, desde que, né, seja proveitoso para ambos, desde que seja meritório, tá? Necessário. Não é sempre que, infelizmente, quando o espírito desencarna numa condição muito complicada, nem sempre a espiritualidade que o precedeu consegue encontrá-lo, devido à frequência vibratória que ele se encontra, inclusive. Existe a dificuldade deles o alcançarem. Tá bom? Eduardo. Oi. Ora a gente reencarna sexo masculino, ora a gente reencarna sexo feminino, e uma vez no mundo espiritual é como se fosse assexuado, certo? Nós temos toda vez que nós reencarnamos ou homens ou mulheres, né? E quando nós desencarnamos, nós ainda guardamos essa identidade, tá? Nós ainda levamos isso conosco. E, na verdade, nós não alteramos isso também em todo o reencarne, porque é uma curva um pouco difícil para o espírito fazer, né? Então, às vezes, são várias reencarnações ali enquanto homem, depois vem como mulher, são várias reencarnações como mulher, tanto que não é uma curva muito fácil, que às vezes eu estou reencarnando como homem, mas eu tenho ali traços muito característicos femininos, meu espírito ainda é feminino, né? O meu corpo é masculino, mas o meu espírito ainda é feminino, porque eu já venho de 10 reencarnações em corpos femininos. Então, por isso que isso explica muita coisa, inclusive, né? Então, nós guardamos, sim, essa identidade depois do desencarne, e isso se dá, a troca dessa identidade se dá aos poucos, tá? Edu, esse aqui precisa responder. A primeira, da Lalesca. Na reencarnação, sempre iremos viver com os mesmos espíritos. Em nosso lar, no final, tem uma parte onde a moça é a avó e depois vira mãe. A nossa família espiritual é muito ampla, né? Muito mais ampla do que essa que nós temos aqui no planeta Terra. Quando do reencarne, a tendência é nós estarmos com aqueles que precisamos estar, né? Então, pode ser que não estejamos necessariamente com aquele que foi meu pai ou minha mãe nessa vida de agora, mas com algum ente querido, sim. Ou, de repente, com alguém que eu acabei criando uma situação, uma animosidade que eu preciso reajustar, tá? Mas pode acontecer, sim, de eu vir na mesma família em papéis invertidos de uma vida para outra. Eu era pai, virei filho, né? Isso pode acontecer. Tá bom? É isso? É isso. Bom, e a influência dos espíritos? O que eles nos dizem também, né? Deixa eu terminar a aula aqui. Vamos lá. Os espíritos exercem incessante ação sobre o mundo moral e sobre o mundo físico, tá? As relações dos espíritos com os homens são constantes. Eles estão permanentemente nos influenciando, gente. Os bons nos atraem para o bem, tá? Os maus nos impelem ao mal. Cabe a nós decidirmos a quem daremos guarida, né? A quem nós sintonizaremos. Se nós pensamos o mal, nós sintonizaremos espíritos que estão nessa mesma frequência vibratória. Se nós nos elevamos e pensamos o bem, nós estabeleceremos conexões com espíritos do bem e receberemos aquilo que lhe é próprio. Tá? Então, nós decidimos onde vamos colocar nossas mentes. Se de forma elevada ou de forma rebaixada. Nós vamos estabelecer as conexões dependendo de onde nós colocarmos ela. Tá bom? Aqui, só para correr um pouquinho, né? Nós temos as comunicações dos espíritos com nós homens permanentemente.
nós temos no campo intuitivo nosso a todo instante, né? E nós temos, de uma forma mais ostensiva, mediunicamente, com os exemplos de psicografia, psicofonia, né, que nós temos pelos médiums, mas que a mediunidade está a todo instante acontecendo, né? E mediunidade nada mais é do que essa influenciação espiritual, está. De modo que nós podemos dizer que todos nós somos médiums. Todos nós recebemos influências espirituais. Ah, mas eu não sinto nada. Tudo bem, ela está acontecendo ali intuitivamente. É o seu espírito protetor que está lhe dando um sopro. Ou é o diabinho que às vezes você quer abraçar, que vem lhe dar outro tipo de sopro. Então, nós estamos sempre recebendo esse tipo de influenciações. Tá bom? Ok. Como distinguir os bons dos maus espíritos? Os superiores usam constantemente de linguagem digna, nobre, repassada da mais alta moralidade e escoimada de qualquer paixão inferior. A mais pura sabedoria lhe transparece dos conselhos que objetivam sempre o nosso melhoramento e o bem da humanidade. Então, se o Espírito tem como mensagem isso, trata-se de um Espírito bom, né? E os inferiores? Ele é inconsequente, trivial, tem uma linguagem até grosseira. Por vezes dizem alguma coisa boa e verdadeira, mas muitas vezes dizem falsidades, absurdos, por malícia ou ignorância. Zombam da credulidade dos homens e se divertem à custa dos que interrogam, lisonjeando-lhes a vaidade, enfim. Tá? Esse é um espírito não tão elevado assim, porque ele ainda tem esses valores negativos dentro de si. Certo? E a misericórdia divina que nós já falamos, nós podemos sim sempre estar errando, mas nós teremos por misericórdia divina a reencarnação, que a doutrina espírita nos explica tão bem, para seguirmos adiante e avançarmos em nossa jornada evolutiva. Cada um conforme o seu próprio mérito, conforme o seu próprio esforço, né? Até chegarmos a nossa destinação, que é a aquisição da perfeição que é possível a nós. Não uma perfeição própria de Deus, que essa só a Ele pertence, mas uma perfeição que é própria dos homens, que é possível sim alcançarmos ao longo das nossas existências materiais. Certo? É isso. Gente, desculpa correr o finalzinho aí. Voou o tempo. Mais do que a aula. Mais que a aula presencial. 8 horas tem outra turma, por isso que a gente está correndo. Tá? Se vocês quiserem deixar mais alguma pergunta, rapidinho, alguma coisinha aí, ainda... Ou deixa aqui no chat. Tudo bem? Então tá bom. Isso é sinal de que não entenderam nada ou entenderam tudo. Tomara que seja segunda. Tranquilo, Paulo. Obrigado pela Foi aula. ótimo. Obrigado, viu, gente? Obrigada. Valeu. Deu muito certo. Muito obrigada. Parabéns a Muito todos. certo, né? Funcionou. Foi. Funcionou. Muito produtiva. Muito bom. Muito obrigado. Foi muito bacana. Na aula que vem, terça-feira, tá, gente? Terça-feira, Terça-feira, às vocês vão 18. receber o link, tá bom? Terça-feira. 7h30. Obrigado. Muito bom. Boa semana para todos. Obrigada. Tudo de bom, gente. Cecília, você vai fazer uma prece de encerramento? Fazer, né? Faz uma Vamos prece. fazer aí. o encerramento, então, gente? Faz Ô, uma Sônia, pequena vibração só para o nosso planeta no momento atual e um encerramento só. Fala. Vamos lá, gente. Fechando, então, os nossos olhos. Vamos nos concentrando e deixando que os melhores sentimentos venham, floresçam, né, dentro de nós. Vamos imaginando uma imensa luz que é resultado da união de todos os nossos pensamentos,
do nosso carinho. E nesta luz vamos envolvendo o nosso planeta Terra, pedindo, rogando aos bons espíritos que possa haver a limpeza fluídica de todos os nossos pensamentos, para que esta luz possa contribuir com a melhora planetária de todos os povos. Vamos agora nos concentrando no nosso país, para que esta luz também envolva os hospitais, médicos, os enfermeiros, os doentes, e em cada lar, onde houver um espírito necessitado, esta luz possa estar presente, consolando, revigorando, dando esperanças para que tudo se resolva da melhor forma. Vamos vibrar também por um pensamento particular de cada um. Que nesse instante, esta luz possa envolver este pensamento, trazendo saúde, revigorando, para que tudo se resolva da melhor maneira. Agradecidos que estamos, vamos pedindo para cada um de nós que esta energia possa nos envolver e nos fortalecer para melhor passarmos por esse momento de turbulência. Que assim seja. Ainda unidos, vamos agradecendo a oportunidade de estarmos aqui juntos e marcando um novo encontro para a semana que vem. Que assim seja. Amém. Que assim seja, né? Que assim seja. Que assim Amém. seja. Obrigado, gente. Valeu. Muito bom estar com vocês aí. Dá uma força a mais aí, né? Vamos nos reunir Foi mais ótimo. Obrigada a você. Obrigado. A gente se vê então terça-feira às 7h30. Tá? Ok. Não esqueça de acompanhar as outras reuniões aí se quiserem. Boa noite, pessoal. Obrigado. Boa noite a todos. Obrigado aí. Fique com Deus aí. Segunda-feira nós temos o Evangelho, viu, pessoal? Ok. 7h30, entrem na sala, tá? Para a gente fazer reunião pública com passo à distância. Bom dia, Cecília. Segunda. Segunda-feira. Segunda-feira. É uma reunião pública. O endereço de vocês, tá bom? Já foi passado o link, mas eu passo novamente. Passo outra vez. Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigada. Obrigado. Tchau.